que Deus faz nunca é feita pelo rumo. Ele sempre esquadrinha, ajeita e põe no prumo. Olá, uma boa noite a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, eu vou aqui, tá? Terminar de responder para o pastor, o falso pastor, aleluia, tá? Então, primeiro de tudo, pastor, aleluia, eu vou mostrar para você a sua heresia, né? Eu vou provar aqui a sua heresia, tá bom? Vou provar para o mundo, tá? Então eu quero que os irmãos, que meus amados irmãos, abram a sua Bíblia em Apocalipse 22, versículo 18, que diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, tá? Então, qualquer pastor, qualquer profeta ou irmãos ou mulheres líderes que se elege a pastora, se acrescentar na Bíblia, Deus enviará pragas, flagelo, porque flagelo significa pragas, né? Como coronavírus. Coronavírus é uma praga maligna. Então tá aqui, meus amados irmãos. Então, como eu já falei, tá? Isso é o motivo de muitos pastores, cristãos e pastoras pegar a praga, o flagelo. Por quê? Porque estão acrescentando na Bíblia. Lê a Bíblia e daí começa a pôr as suas opiniões, tá? Então vamos para aqui, versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhes tirará a sua parte da árvore da vida, tá? Então, meus amados irmãos, tem muitos pastores, tá? Assim como o pastor Otton, pastor Antônio Júnior, né? Que Deus tenha misericórdia dele, né? Eu tenho compaixão, pena deles, tá bom? Que Deus tenha compaixão. Mas o pastor Otton está tirando palavra da Bíblia, tirando, não só apenas eles, mas todos os pastores da teologia, eles estão tirando palavra da Bíblia, que eu vou mostrar para vocês como é que eles fazem isso. E eles estão acrescentando por causa de histórico, por causa de hebraico, então eles estão fazendo isso. Então eu quero dizer para todos vocês pastores que estão tirando a palavra inferno da Bíblia, que seu nome será tirado do livro da vida, se vocês continuarem a tirar o que está na Bíblia, tá? Então o pastor Otton, ele tira a palavra inferno da Bíblia, dizendo que não existe inferno. Então tenha cuidado, pastor Otton, que seu nome será tirado do livro da vida, se você continuar a tirar o que está escrito na Bíblia, por causa dos seus estudos de teologia, de histórico, de originais, que no hebraico. Cuidado vocês, pastores, tá? Deus, ele não brinca, porque com a palavra de Deus ninguém se zomba, tá? Então vamos aqui, irmão, continuar aqui com o pastor, aleluia. Então eu quero dizer para você, pastor, aleluia, que você cometeu uma heresia. Como é que você pode dizer que Moisés viu a nudez de Onã, que Moisés viu Onã derramando sêmen? Se Moisés não existia no Gênesis, Moisés nem existia ainda em Gênesis. Então, amado, me acompanhe esse vídeo, meus amados, para você ver a prova da heresia dele, né? Falando coisas pervertidas. Me acompanhe esse vídeo, daqui a pouco nós voltamos, tá? O que é? Não acrescente na Bíblia. Moisés revelou que o homem derramou o sêmen. E o homem estava no banheiro, ele derramou o sêmen. Deus mostrou para Moisés que ele derramou o sêmen. A Bíblia diz claramente, ele descreve que na hora do ato, a Bíblia diz, você quer que eu mostre o texto? Não, acho que não vale a pena nós ficarmos aqui debatendo, hein, Zé Roberto? Você não tem noção do que você está falando.
Você acredita que Moisés viu ou não? Ele conta, Moisés descreve o ato que ocorreu dentro do quarto, quando ele tem relação sexual com a mulher, ele tira o seu órgão genital e lança fora o sêmen. Você acha que Deus não mostrou para Moisés? Então tá aí, meus amados irmãos, tá? Então tá aí. Veja que palavras pervertidas, né? É pregando outros ensinamentos, da qual a Bíblia não diz, né? Nem Moisés existia em Gênesis. Como é que Moisés viu o Nã derramando sêmen? Pastor, pelo amor de Deus, tá? Me desculpe, mas a verdade sempre aparece, tá? Que Deus tenha compaixão de você, tá bom? Eu tenho pena de você, pastor. Para falar a verdade, eu tenho pena. Eu não tenho ódio, nem rancor, né? Eu não tenho ódio, nem ira nenhuma contra você. Mas quando eu vejo você, o seu rosto, eu tenho pena. Porque você é da minha carne. Nós nascemos do mesmo Deus. Só que você está servindo a outro Deus. A Bafomé, o príncipe das trevas, o diabo. Tá? Então, a outra coisa que eu quero falar para você, pastor, que depois, né, Moisés escreve. O que eu quero dizer para você é que eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que Deus falou para Moisés, Moisés, escreve aí a história de Unã. Então Moisés escreveu a história de Unã, que Unã derramou sêmen, contou a história lá de Gênesis, tá? Agora outra coisa, pastor, se na Bíblia tivesse dizendo assim, que Deus mostrou a visão a Moisés de Unã derramando sêmen, aí tudo bem, mas não está escrito nada disso, pastor, aleluia. Como é que você pode acrescentar na Bíblia dizendo que Moisés viu? Então, isso significa, pastor, aleluia, acréscimo que você cometeu. E a Bíblia já me dá o direito de julgar você como um falso profeta que está com o espírito do anticristo, tá? Então tá aí, meus amados irmãos. Então todos os pastores, irmão, que eu repreendo, é porque eles estão acrescentando na Bíblia e também tirando da Bíblia, tá? Então já sabe o que vai acontecer com vocês, se vocês acreditarem em mentiras, em acréscimo da Bíblia. Flagelos, que são doenças e pragas, virão contra vocês. Se vocês continuarem a acreditar em histórico e acreditar na ciência, no originais, no hebraico, tenha cuidado, irmão, com esse judaísmo, tá? Como eu já falei e repito para vocês, nós não devemos desprezar as línguas estranhas, como o hebraico, inglês, a língua africana, da África, a língua da Angola. Nós não devemos desprezar essas línguas, tá? Para vocês entenderem. Mas vocês têm que ouvir as pessoas certas do Senhor, os verdadeiros sábios que existem lá em Israel, que são nossos irmãos que acreditam em Jesus, tá, irmão? Os verdadeiros. Então nós devemos ouvir os verdadeiros judeus do Senhor que acreditam em Jesus, tá? Então nós vamos ouvir a língua deles hebraica e ele vai ter um intérprete para interpretar para nós, no nosso português, tá bom? Então tá vindo línguas aí hebraica, ensinamento do judaísmo, que é ao contrário à Bíblia. E isso já está acontecendo dentro das igrejas da Assembleia. Assim como o pastor, o falso pastor, Osiel Gomes, está trazendo o judaísmo, acrescentando na Bíblia. Irmão, está muito triste, tá? Mas é como está no Apocalipse. Apocalipse 22, 18. Se acrescentar ou tirar, pegarão pragas, flagelo, pragas e doenças, tá? Então tá aí, pastor, aleluia. Eu estou provando a sua heresia, porque heresia significa você falar ao contrário à Bíblia. Heresia significa coisas pervertidas, são coisas estranhas, palavras estranhas, que a Bíblia não diz. Então isso significa heresia. É você contradizer a Bíblia, é você acrescentar na Bíblia,
é você tirar da Bíblia. Então isso significa que você vai cometer heresia, tá? Então, meus amados irmãos, Jesus falou que nesse fim dos tempos vai surgir muitos falsos profetas, vários mestres, muitos irmãos. Então os falsos profetas estão disfarçados de pastores, de bispo, de presidente na igreja, pastor presidente, apóstolo, até os feiticeiros, bruxo, estão tudo disfarçado de apóstolo, de pastor, de bispo. Irmão, se acorde em nome de Jesus, tá? Então esses feiticeiros que estão disfarçados de pastor e bruxos, eles estão, alguns se vestem de brancos dentro da igreja, só vivem se vestindo de branco, tá? Eu vou trazer depois, irmão, na Bíblia, Deus falando sobre esses homens de branco que se vestem de branco, né? Eu não sei, eu vou ter que ler a Bíblia de novo para poder encontrar, né? Tem que ler a Bíblia toda de novo para poder encontrar. Tudo isso é no tempo determinado, certo? Tá? Então tá aí, meus amados irmãos, tá bom? Revelando toda a verdade sobre o pastor, aleluia, tá? Então, pastor, aleluia, eu vou repetir mais uma vez para você. Mostre para o mundo no seu canal que está escrito na Bíblia que Deus deu a visão para Moisés, mostrando uma visão sobre que Unã derramou sêmen. Mostre na Bíblia. Claro que você não vai mostrar porque não tem. Então não acrescente, pastor, não acrescente. Dizendo que Moisés viu o sêmen derramado. Pelo amor de Deus, pastor, não acrescente, tá bom? Não acrescente na palavra do Senhor, porque você é tido como falso pastor, como falso profeta. E a outra coisa, irmão, que eu vou repetir de novo para vocês, a Bíblia diz que é para nós se examinar a nós mesmos, para nós não sermos julgados por ninguém, tá? Então, qualquer coisa dos meus erros, pode me julgar, irmão, pode me repreender, né? Algum erro meu do vídeo, que eu vou aceitar o erro, eu vou aceitar a repreensão, né? Porque se nós não vigiar na palavra, irmão, nós cometemos erro na hora de pregar, né? Isso acontece comigo sempre quando eu estou gravando o vídeo, claro. Depois eu vejo, aí depois eu confesso o meu erro, né? Confesso o meu erro. Aí eu apago alguns vídeos lá, tá? Quando eu apago alguns vídeos do meu canal é porque tem erro lá que tem que ser consertado, né? Porque na hora que nós está gravando o vídeo, tão indignado com esses pastores aí, nós acabamos cometendo erro na hora da pregação ali da palavra, tá? Então vocês têm que separar as coisas, tá? Então, mas esses pastores aí, irmão, eles não confessam os seus erros, eles vão inventar ainda para apoiar os seus erros. Eles vão morrer apoiando os seus erros, acréscimos na Bíblia, né? Mas eu não, irmão. Pode me julgar, pode me repreender, se vê algum erro meu nos canais aí, que eu vou aceitar a sua repreensão e vou confessar realmente que foi erro aí, né? Por questão de eu estar indignado pelo que está fazendo com a palavra de Deus, tá, irmão? Então tá aí, pastor, aleluia, tá bom? Então não acrescente na Bíblia, não acrescente, tá bom? Não acrescente, respeite Apocalipse 22, 18. Não acrescente e nem tire, tá? Então na Bíblia ninguém neste mundo vai encontrar que Deus revelou em visão para Moisés Unã derramando sêmen ou a nudez de Unã, não. Na Bíblia não vai encontrar. Então é aquilo, irmão, que eu falei. Só pregue o que está escrito ali. Só fale o que você vê ali na Bíblia. E ponto final, tá? Porque tem muitas pessoas pregando cristão, muitos cristãos aprendendo com os pastores da teologia nas internet. Estão pregando coisas pervertidas por causa dos pastores da teologia. Tá, irmão? Que Deus tenha misericórdia desses pastores. Quem for de Deus, Deus vai trazer de volta, para que seus líderes se convertam e voltem ao primeiro amor, tá? Porque eu fico indignado, irmão, eu fico indignado, né? Porque há momentos que você fica indignado, né? E começa a falar indignado, né?
É pecado falar indignado? Claro que não. É pecado eu se irar? Não, de maneira nenhuma. O que não pode é eu se irar e pecar. Isso significa que uma pessoa era se ira e começa agora a usar o mal com o mal. Aí não pode, irmão. Ireis, mas não pequeis, significa isso. Que tem cristão que se ira e comete o pecado, né? Usa o mal com o mal, fala ignorante com o outro, né? Com arrogância, depois ameaça também, ameaça o outro pastor. Então, esse cristão está pecando, tá, irmão? Está pecando, tá? Então, que Deus, irmão, abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Here I come for your mercy and your grace, oh Lord. I believe and I worship you. You're the wonder